Shalom Uvrachá, muito obrigado para todos pelos comentários. Sempre não se esqueçam de colocar um joinha na nossa aula para que o próprio YouTube nos faça propaganda de graça, divulgue a Torá para quem está procurando ela. Muito obrigado pelos comentários. E em um dos comentários eu vi a pergunta do nosso querido Presley, que ele fala Hazak Baruch. A gente depois dos 18 anos já precisa de óculos, né? Nosso querido Presley Silva, Hazak Baruch Rav, o senhor pode explicar um pouco mais sobre Ketura, pois os comentaristas dão pouca ênfase nela e na geração dela com Abraão. E esse assunto é muito simples. O que importa para nós, como o povo de Israel, são os assuntos judaicos. Então é muito importante que no mundo tenha 70 povos, mas quem ganhou o campeonato de futebol da Coreia do Norte ou quem perdeu o campeonato de vôlei do Myanmar, ou se o Myanmar é chamado de Birmania, já não é mais chamado de Birmania, isso para nós não vai ser tão importante, porque quando a gente chegar lá em cima, não vão me perguntar o que aconteceu na Índia, a não ser que fosse um assunto judaico. Então a origem dos outros povos que a Torá comenta e assuntos da Torá que a continuação deles não são assuntos judaicos, a gente não se aprofunda muito. Então não vai ter muita gente estudando sobre a Torá, porque na nossa história nós somos o povo de Israel. Israel era o Yaakov era filho de Yitzhak era filho de Sara. Então nós não temos a ver com a Torá. Mas os árabes são os nossos primos, então diz a Gemara que o Ismael deu origem a um povo e eles vão ser chamados de Bnei Ismael. E aqueles ismaelitas, vamos chamar assim, eles se misturaram com os persas antigos. Os persas antigos, eles eram um país que ficava principalmente no norte do Iraque, e Irã de hoje, aquela região do Oriente Médio, Iraque e Irã, vamos dizer assim, quer dizer assim que os árabes do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito, de acordo com o Tosfot, eles não seriam os ismaelitas. Os ismaelitas seriam o Irã, Pérsia antiga, e não na antiguidade tinham árabes e tinham persas. Então o que acontece é que hoje em dia o Irã, eles são os descendentes dos persas. Então, se eu falar assim, me importa a história do Irã, quem era o Ismael e como se chamava a mãe dele, o que importa para nós é se toda manhã a gente reza, fala Hashem, Ribono Shel Olam, salva a gente do Irã, dá para nós esse desconto, protege a gente do Irã. E com certeza não vou perder tempo estudando a história do Irã. A única coisa que me importa é na prática. Na prática, diz o Zohar, o Zohar era 2000 anos atrás, era Mishnah, Midrash, Mishnah, e o Zohar fala, olha, no futuro então, eles já estão contando sobre a nossa época, 2000 anos depois, os Bnei Ismael, esses ismaelitas, eles vão ter o domínio sobre o monte do Templo Sagrado de Jerusalém, eles vão retardar a nossa redenção, ou seja, eles vão fazer com que a nossa redenção aconteça mais devagar. Por quê? O que quer dizer retardar a nossa redenção? Está escrito sobre a saída do Egito, quando Hashem fez um acordo com o nosso patriarca Abraão,
e Abraão tinha 75 anos. Eles fizeram um acordo como os reis antigos, faziam um acordo militar entre eles, tipo, se alguém ataca o seu país, eu venho aqui, sou seu aliado. Se me atacam, você é meu aliado, tipo, um acordo oficial. E antigamente, quando se fazia um acordo oficial, se abatia animais e se cortavam eles em duas partes, duas metades, e aí os dois reis passavam no meio desses animais partidos. Isso era como um aperto de mão hoje em dia. Hoje em dia o Putin com o Erdogan, tudo, os dois estão lá com aquele sorriso dando aperto de mão, e na Síria os turcos e os russos se pegando, né? Mas lá os dois presidentes, aperto de mão, muito bonitinho, com um sorrisinho, tudo Photoshop. E o que acontece aqui, Hashem falou para Abraão, vamos fazer um acordo sério, vamos fazer um acordo entre nós, como os reis fazem, uma coisa oficial registrada no cartório. E então Abraão, ele partiu os animais, fez abate fez o abate, agora me pegou, tô com um livro no porta-malas, você acredita? Mas nem teria como olhar agora. Mas ele abateu os animais, cortou os animais em duas metades. Eram 4 animais, mas o tzipor, a ave, ela ficou viva. Ele não cortou ela em duas partes. Isso vai ter um significado profundo também. E aí, então, não me pega agora nesse detalhe, mas eles cortaram animais em duas partes. Depois a gente faz uma aula só sobre isso, com o livro aberto no nosso Centro da Cultura Judaica, sem o trânsito. E novamente Adão jogou a culpa na Eva jogou a culpa na cobra, eu jogo a culpa no trânsito. Mas um dia a gente faz uma aula sobre esse acordo que a gente fez com Abraão. Mas foi um acordo oficial. Abraão partiu os animais, fez a base dos animais, partiu eles em duas metades, e Abraão passou no meio dessas duas metades, desceu um fogo do céu, passou no meio dessas duas metades para representar a revelação divina por meio da Gevurah, nesse caso, que era aqui um acordo. Tipo, quem mexer com você está perdido. O acordo desse tipo, então tinha que ser uma revelação divina assim, representada pelo fogo. E o Abraão, ele cai num sono profundo, e Hashem fala para ele: Geri ezaracha be'eretz lo lahem veinu otam 400 shana. Ou seja, os seus filhos, eles vão ser afligidos numa terra que não é deles. Eles vão ser estrangeiros naquela terra, vão ser afligidos por 400 anos. Quando a gente fala sobre essa situação, presta atenção num detalhe que está escrito lá: Vedore veia Shovoena, a quarta geração vai voltar para cá. Por quê? Porque não se completou até lá o Avon Emori, o pecado dos Emoreus. Então, a gente vai analisar isso de duas maneiras. A gente está falando sobre quarta geração. Que só a nossa quarta geração vai voltar para lá, porque não finalizou o pecado dos amorosos. Tem dois jeitos de analisar isso. Um jeito é que Abraão, ele fez um acordo com Avimelech, ele fez uma aliança, um pacto com Avimelech. Todo rei da Filisteia é chamado de Avimelech. Todo rei do Egito é chamado de Faraó. Todo rei da Filisteia é chamado de Avimelech. É como se fala o presidente aqui no Brasil. Então Avimelech, da época, fez um acordo com Abraão, que fez um pacto com ele, e ele
ele falou que Abraão vai ter que guardar esse pacto com ele, com o filho dele, com o neto dele. Quer dizer, 3 gerações. E o Rashi explica Ad kan rachmei ha'av al ben, até aqui, até a 3ª geração, é a piedade que o pai tem pelo filho. Quer dizer, o pai ama o filho e ama os netos como ele ama o filho, mas já com os bisnetos ele já não tem toda essa afinidade como ele tem com o filho e com o neto. Então o Avimelech, ele não pensou já no bisneto, ele pensou nele, no filho dele, no neto dele, e falou para Abraão, fez um acordo com Abraão, que Abraão não vai poder fazer o mal para ele. Então se alguém mexer com Abraão, os filisteus atacam essa pessoa, e o Abraão não vai poder atacar os filisteus. Esse será um pacto feito com Avimelech. E continuação, então esse pacto ele pode ser chamado de que não terminou o pecado, demorou, quer dizer assim, coisa ruim que eles fizeram para nós de fazer com a gente esse acordo, que aí a gente não podia voltar para a terra de Israel até que não terminasse essa época. Outra explicação para isso é que para um povo perder uma guerra, eles têm que estar, o comportamento deles tem que justificar esse castigo que eles vão receber de perder a guerra. Então os amorreus ainda não teriam toda essa maldade para justificar que eles recebessem esse castigo de nós ganharmos a guerra deles. Então isso foi o que Hashem falou para Abraão. O mesmo diz o Zohar em relação ao Ismael. O Ismael ele fez o Brit Milá com 13 anos. E no mérito do Brit Milá dele, então, agora vamos analisar. Da mesma maneira que quando Abraão fez o pacto com os filisteus, com Avimelech, então no mérito desse pacto, o povo de Israel não pode entrar na Terra Santa até a 4ª geração. Então, dessa mesma maneira, por causa do mérito do Brit Milá do Ismael, eles têm um poder sobre o monte do templo, e a gente não pode ter a Geulah até que não termine esse mérito. Então, o Zohar traz uma linguagem muito forte. Ele fala, olha, o anjo responsável pelo Ismael, lá em cima, ele estava pedindo o tempo todo, tipo, meus direitos. Lá cada anjo tem 70 anjos responsáveis por 70 povos, e cada um está lá, meus direitos, meus direitos, meus direitos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'shem. Kol ne'abit b'rei. Me desculpa aí, agora tenho que beber mais água. Então, capore. Então, aquele anjo estava lá 400 anos lá em cima, batendo na porta lá, meus direitos, meus direitos. Então ele queria compartilhar o nosso paraíso lá em cima. Então, o que Hashem deu para ele, o Tribunal Divino autorizou para eles, assim, o paraíso lá em cima é muita coisa, pelo fato de Ismael ter feito o Brit Milá, não justifica. Então vai ser dado para eles aqui embaixo a Achizá, eles vão ter o poder sobre a Terra Santa. Quando o Zohar falou isso, os não existiam, pode-se dizer. Eram abaixo do Império Persa. Não tinha se ouvido falar de árabes. E aí, no ano 600, começou o Império Árabe. Então, de uma maneira geral, sendo que o Império Árabe, aqueles árabes vieram daquela região onde era a Pérsia Antiga, então aqueles árabes foram chamados de ismaelitas. Não me lembro em que data eles construíram a mesquita em cima no lugar onde é o monte do templo. Então a gente viu que esse Zohar se concretizou, que falou que eles vão ter poder sobre o monte do templo.
E a gente vê que hoje aquele lugar é patrimônio tombado da Unesco, que, Deus me livre, é só Mashiach chegando, só tendo Geulah, só o Bet HaMikdash descendo pronto do céu para aquele lugar se transformar no terceiro templo. Então, tudo isso começa com a Ktorah. Por isso que a gente não estuda muito a história da Ktorah, mas vou contar para vocês, já que o Presley perguntou, uma coisa muito interessante, que uma das explicações sobre essa letra Kaf ser pequenininha, quando Abraão ele chorou por Sará, a Torá mostrou para a gente que ele chorou pouco, mas em qual letra da palavra chorou a Torá nos mostrou que ele chorou pouco? A Torá escolheu a letra Kaf para mostrar que Abraão chorou pouco. E essa letra Kaf, ela está indicando os 20 anos da Sara, que o valor dela é 20. E por que ele teria chorado pouco? Ele teria, porque o que causou para ele chorar menos pela Sara, o que causou foi esse número 20, foi essa letra pequena. Para vocês, o que causou está indicado nessa letra pequena. Então a gente vai chegar numa história que a Sara ela não podia ter filhos, e quando ela teve no faraó, o faraó tentou violentar ela, aconteceram milagres verdadeiros, o faraó viu que ela é uma mulher santa e deu para ela a própria filha dele como escrava. Ele falou: quero que a minha filha seja escrava na sua casa, que ela aprenda a se comportar certo, porque aqui no Egito ela vai ser como todo mundo, Deus me livre. Lá as mulheres trocavam filhos, assim, cada mulher tinha um filho que já estava na idade assim de conhecer uma mulher. Aí uma trocava o filho com a outra, cada uma engravidava do filho da outra, e ela tinha o primogênito daquele menino. E quando teve a praga dos primogênitos, em cada casa morreram 10 crianças. E eles falaram: mas como pode ser cada um deles é primogênito? Cada um deles era primogênito de outro menino que aprendeu, teve a primeira relação com a amiga da mãe dele. Esse era o nível das egípcias antigas. O faraó sabia disso, claro, ele era o maior exemplo disso também. Então ele não queria, ele falou: a minha filha vai crescer melhor sendo uma escrava sua, ele falou para Sara, do que aqui no Egito. Aqui no Egito, o que vai sair dela? E então, por causa disso, a Agar ela já acompanha a Sara desde a saída do Egito. Então a Sara ela falou para Abraão: olha, eu não tenho filhos, a escrava é minha, então se a escrava tiver um filho, é como se o filho fosse meu. Então ela deu a Agar para Abraão, para que a Agar ela faça um filho com Abraão, e esse filho vai ser o filho da Sara, que seria o Ismael no caso. E aí complicou a história, porque a Agar engravidou imediatamente. Até aquela hora ela estava vendo a Sara como uma tzedeket, e ela engravidou, mas ainda não foi do Ismael. Até agora ela estava vendo a Sara como uma tzedeket. Agora que ela viu que ela engravidou, automaticamente ela falou: tá vendo essa mulher? Ela tá aqui com Abraão 50 anos e não teve um filho, e eu estou aqui, primeira relação já engravidei. Então ela começou a esnobar a Sara. Ela virou tipo ela a esposa e a Sara a escrava. Aí a Sara não aguentou e não deu certo lá o negócio. O relacionamento entre elas não foi bom. Aí a Agar ela fugiu. Ela teve aborto, perdeu o filho, que estava grávida, não devia estar no comecinho. Ela fugiu. Aí surge para ela um anjo, e o anjo pergunta para ela: o que está acontecendo? Ela falou: estou fugindo da minha dona. Aí o anjo falou: olha, volta para ela,
aflija-se nas mãos dela, seja afligida por ela, e Hashem vai te dar um filho, você vai chamar ele de Ismael, e ele vai dar origem a muitos povos, e etc, etc, etc. Aí a Agar topou, voltou, e realmente o ambiente não estava bom, mas mesmo assim ela novamente engravidou, aí ela teve Ismael, e até que o Ismael cresceu, aí o problema foi o Ismael. O Ismael estava treinando tiro ao alvo, então colocou o Yitzhak no meio e falou: olha como eu sou bom de flecha, eu dou uma flechada, passa do lado da sua orelha, e a outra flechada passa do outro lado da orelha, eu não acerto no meio da sua testa. Então ele estava fazendo o tiro ao alvo, mostrando como ele sabia atirar, mas usando o Yitzhak. E outra coisa que ele estava fazendo idolatria. A Sara pegou ele nessas duas coisas e falou para Abraão: olha, tira essa escrava com o filho dela daqui. Não deu certo. Aí, novamente, Abraão ele entendeu que o problema era o comportamento da Agar e do Ismael. Então ele deu só uma garrafinha de água, ele falou: agora ele vai voltar correndo e vai fazer chuva, vai pedir desculpas. Deu para ela uma garrafinha de água, ela foi, e aí tem todo o milagre, o anjo aparece, mostra para ela uma fonte, e etc, etc. Ela volta para o Egito, ela vai de volta para o pai dela, e a gente vê perde eles de vista, assim, perde Agar e Ismael de vista, e depois, antes, quando Abraão faleceu, depois que a Sara faleceu, o próprio Yitzhak, ele procura Agar, que já o mundo era pequeno, e já se sabia que Agar, ela fez chuva, Agar e Ismael, eles voltaram para o bom caminho, e a Agar, ela trocou o nome dela para Ketura. Ketura é uma linguagem de incenso, de perfume. Então, para mostrar para todo mundo que, olha, agora ela está se comportando tão bem, as ações dela são cheirosas como um perfume, como um incenso perfumado. Então, Abraão, ele se casa com a Ketura, que é nada mais, nada menos, diz o Zohar, que a própria Agar, que mudou de nome. Ele tem com ela filhos, que esses filhos são chamados de Bnei Plagshim. É tudo uma mulher só, é tudo Agar. E está escrito lá: os filhos das concubinas, é todos os filhos da Agar. Então, só que aí nesse caso a Torá esconde o fato de ela ter sido mãe, porque ela fez chuva, e não tem que agora ficar, Deus me livre, diminuindo o mérito dela. Mas o que aconteceu, que essas crianças que são chamadas Bnei Plagshim, eles não deram certo. Abraão ensinou para eles os nomes da turma, os nomes dos demônios que ativavam as idolatrias antigas, para eles conseguirem se proteger e desativar essas idolatrias. Mandou eles para o Oriente. E aí no Oriente, talvez no lugar deles desativarem as idolatrias, já que eles sabiam os nomes, conseguiu mexer com o software da idolatria, pode ser que eles fizeram disso um negócio, a gente não ouve mais falar deles também. Então por esse motivo, assim, a Agar própria fez tshuva, o Ismael próprio fez tshuva, mas a continuação disso foi que a gente está com um sério problema. A gente acorda de manhã, vai rezar, fala: Hashem, protege a gente do Irã. O Irã é um fenômeno internacional. Um fenômeno, eles têm uma língua que só eles falam, que é a língua persa. Eles têm uma mentalidade deles próprios, eles têm um jeito de agir que somente eles agem assim. Diferente dos europeus, que eles ameaçam primeiro e fazem depois, o Irã não. É um método facada pelas costas. É um método assim: te amo, te adoro, quero fazer com você um acordo,
o acordo de paz, fez o acordo de paz, você está tranquilo, eles vão verificar se está tranquilo, está bem tranquilo, mas bem tranquilo, você leva uma bomba atômica. O método deles é esse. Quer dizer, eles por um lado eles estão fazendo uma bomba atômica, e se eles tiverem a bomba atômica, eles não vão poder usar, mas eles se tornam um país inconquistável, porque um país que tem uma bomba atômica, se você entra dentro dele, você leva. Tipo, eles não podem jogar fora, mas dentro do país deles, eles podem. Então, tipo, se está num país inconquistável. E então eles simplesmente têm um método de ação que eles estão investindo no Líbano, na Síria, no Iraque, no Catar, no Iêmen. Eles estão fazendo tipo uma estrutura inteira, e por outro lado falando bonito que eles querem acordo de paz, eles querem paz, e todos os meses são por motivos pacíficos, e todos os armamentos são só para fins pacíficos, e etc. Desculpa aí que agora estou de castigo, tenho que beber muita água. Então, eles têm um método deles. O mundo não está acostumado com isso. O mundo ocidental, se você fala, eu quero um acordo de paz, é como o Japão na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tocou lá 2 bombas atômicas, eles falaram, eles querem um acordo de paz, então é paz de verdade. A Alemanha nazista, os russos invadiram Berlim e fizeram um acordo de paz de verdade. Agora, o Irã é uma mentalidade diferente. Eles estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial, mas eles querem pegar o inimigo dormindo. Então eles falam, a gente quer só paz. Aí você fala, graças a Deus. Então o profeta fala na Haftarah de Gog e Magog, sobre a guerra de Gog e Magog, que eles atacaram pessoas tranquilas. Eles conquistaram a terra de Israel quando todo mundo estava lá de boa, estava lá tranquilo, estava lá. Quer dizer assim, não tinha sinal que ia ter guerra. E eles fazem isso, bote da cobra, né? Todo aquele silêncio e de repente. Então, sendo que isso pra gente representa o Ismael, quer dizer, o Ismael é o Irã, o Ismael é a mesquita no Monte do Templo, o Ismael é que o mérito do Ismael, a gente tem que esperar esse mérito terminar para a gente poder voltar do exílio, para que tenha os milagres da Geulah. Então, por causa disso, a gente não se aprofunda muito na história da Ketorah. Mas, já que a gente está falando sobre Avraham e Ketorah, que a Ketorah ela é a Agar, e o Avraham não tinha Pelagshim, não tinha as concubinas. A Ketorah ela é as concubinas. Às vezes ela é chamada os filhos dela são chamados de filhos das concubinas. E a gente pergunta, mas espera aí, como pode ser? Avraham ele teve um filho, o Ismael, o que saiu do Ismael? Saiu do Ismael o Irã. Isaac, ele teve um filho, Esav. O que saiu de Esav? Saiu de Esav a Alemanha nazista. Então, como pode ser uma coisa dessas, que de pessoas tão elevadas como Avraham, Isaac, saem povos assim, e o Yaakov, Baruch Hashem, o Yaakov, todos os filhos deram certo, mas Avraham, ele teve Ismael, e Isaac teve o Esav. Então diz o Zohar, vai ter uma diferença entre os nossos primeiros 2 patriarcas, que Avraham ele era Chesed, mas é uma Chesed, ele saiu da tumba, ele saiu do lado impuro, ele nasceu numa família idólatra, ele próprio fazia idolatria, ele rezou para o sol, ele viu que o sol se pôs, ele viu que o sol não era Deus, ele rezou para a lua, ele viu que de manhã a lua desapareceu. Ele próprio era uma alma que estava lá na profundidade da tumá, da impureza, e que ele saiu do fundo do precipício e se tornou o maior tzadik do mundo. Diz o Zohar, quando você pega
o ouro, a prata, os metais preciosos, você pega eles da mina de ouro, da mina de prata, eles vêm com resquícios. Então você coloca tinha um forninho antigo que era chamado de cur, e tinha um cur para cada coisa. Tinha um cur que era para prata, outro que era para ouro, outro que era para ferro. O forninho para ferro chamado de cur a barzel. Por isso o Don Yitzhak Abuav, que era o rabino que estava em Recife na época dos holandeses, ele falou que o Brasil é barzel. A barzel quer dizer ferro. Então o cura barzel, que ele chamou na hora que teve a guerra, que tiraram a comunidade judaica e os holandeses daqui, aí ele chamou essa fase de cura barzel, o forninho que derrete o ferro. E o que acontece com esse derretimento? Ele vai separar o ferro dos resquícios do ferro. O cura zahav, ele vai separar o ouro dos resquícios do ouro. O cura kesef, ele vai separar a prata dos resquícios da prata. Então, por um lado vai ter prata refinada, por outro lado vai ter uma prata misturada com terra, que já é uma coisa que não derreteu, que ela ainda é prata, mas ela já é uma prata, é um lixo de prata, vamos dizer assim. A mesma coisa com a Sefirot. A Chesed de Abraão, ela era Chesed do mundo de Atzilut, mas sendo que Abraão ele saiu da Tumá, ele saiu do lado impuro, então é como uma Chesed que ela foi refinada, e agora ela tem os resquícios dela. Agora o que se separou dela por causa desse refinamento vai ser a Chesed da Klipá, a Chesed do lado impuro. Então Abraão era Chesed refinada. Aí, para que acontecesse o refinamento dele, teve que sair dele essas almas que elas são a Chesed do lado impuro. E o exemplo disso é o Ismael. E no que consiste que essa Chesed, ela é a Chesed do lado impuro? Que Chesed, bondade, a pessoa, ele sente, quando Deus faz uma bondade para ele se sente do lado de Deus. Então imagina você do lado de Deus, olha você, olha Deus, você vai falar, uau, eu me sinto nada. Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, ele falou, eu sou afar ve'efer, eu sou pó e cinzas, porque ele se sentiu menos do que terra, ele se sentiu um pozinho por causa da revelação divina que ele sentia que Hashem fazia para ele as bondades. Então imagina, o próprio Deus está te fazendo uma bondade, então quer dizer que Deus está aqui, então você se sente um nada. Deus está com você, Deus está do seu lado, você se sente tão pequenininho. A bondade da clipa, a Chesed do lado impuro, ela é exatamente o contrário. Quanto mais bondades Hashem faz para ele, aí ele se sente maiores. Então a bondade, a Chesed do Ismael é a Chesed da clipa. Então quanto mais bondades Hashem faz para ele, mais ele se sente prepotente, mais ele sente que ele presta e os outros não prestam, que ele vale e os outros não valem. E aí você vê, me lembra muito os sheiks do Golfo Pérsico, me lembra muito aquela mentalidade. Ele tem dinheiro, ele sente que ele é o dono do mundo. E o mesmo acontece com a Gvorá. Yitzhak, ele era Gvorá, mas Yitzhak é a primeira geração de Abraão, então Yitzhak ainda é Gvorá com resquícios. Então dele sai o resquício que é o Esav, que ele é a Gvorá da Klipá, a Gvorá do lado ruim. E qual vai ser a diferença entre a Gvorá do lado bom e a Gvorá do lado ruim? A Gvorá do lado bom
ela é o autocontrole. Você usa a Gvurá para si próprio, para se controlar. A Gvurá do lado ruim é que você usa a Gvurá para atacar o outro. Essa era a diferença do Yitzhak e Esav. Yaakov, que ele já é a terceira geração, então ele já saiu totalmente purificado. Ou seja, ele já é a Tiferet, dela não tem resquícios, e dele não sai Tiferet de Klipá. Tiferet não tem lado de Klipá, o lado impuro. Então, foi isso que aconteceu. A Ktora, que se casou com Abraão na nossa Parashá, ela é a Agar que fez Teshuvá, que voltou para o bom caminho. Quem fez o Shidduch, quem trouxe ela de volta foi o Yitzhak. E agora você entende, o Yitzhak também ele estava nessa linha dura. A Gvurá, quer dizer, ele tinha já uma afinidade com ela. Então, dela saiu o Ismael, dela saíram os Bnei Plagshim chamados, e tudo isso são os resquícios. Então acontece, um segredo cabalístico, acontece de vez em quando que uma pessoa que ele é um tzadik, alguém altamente elevado, ele tem um filho que não presta, ele tem um filho que é um bandido. E a gente viu isso nos reis de Israel, que às vezes tinha um rei que ele era um tzadik, como Hizkiyahu. Ele teve um filho, Menashe Melech Yehudá, que colocou uma estátua no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém. Então a gente vê isso, esses são resquícios da alma, sendo que a alma dos filhos sempre ela é uma parte, uma ramificação da alma dos pais. Então tanto do lado da mãe quanto do lado do pai pode ter uns resquícios, e aí a criança, às vezes 40 anos demora para essa criança se tornar um grande tzadik, como no caso do Rabi Akiva, como no caso do... O Rabi Akiva tinha esse aspecto de resquícios, e de vez em quando, tipo o Ismael, que levou a vida inteira, mas no final da vida ele voltou para o bom caminho, e etc, etc, etc. Então esse é o assunto da Ktora, a Ktora que é Agar. Por que na nossa história a gente não aprofunda muito sobre isso? Porque o Esav também, o Esav tem os Alufei Esav, Alufei Edom, e todos, cada um dá origem a um dos povos da Europa. O Ismael, eles dão origem aos persas antigos, e o que fazia parte daqueles persas antigos, que deve ser a Arábia Saudita, esse Império Árabe que começou no ano 600 e coisas assim, quer dizer, os árabes daquele lado da Pérsia, os árabes que eram parte da Pérsia. Então a gente não se aprofunda muito. O que vai interessar mais para nós é o que tem a ver com a gente mesmo. Eu estava no casamento do neto do Sheikh de Hebron, que se converteu ao judaísmo. O Sheikh de Hebron, um cara muito antissemita. O neto dele, árabe, assim, família real, vamos dizer assim, árabe, família nobre, se converteu ao judaísmo. Eu estava no casamento dele. Então me deu essa ideia, assim, que tem o lado bom da coisa ruim. Quer dizer, como a gente vê que no final o Ismael fez Teshuvá, é capaz que no final esses povos, assim, eu falo, já não é minha praia, né? Não entendo muito do assunto, porque é sobre o Gog e Magog. Está escrito: aqueles povos que sobrarem, eles vão trazer korbanot para Hashem na festa de Sukkot. Então, assim, a gente sabe que, afinal das contas, tem gente que vai morrer, tem gente que vai voltar para o bom caminho, e o negócio vai ser grande. Então, por isso disseram nossos sábios sobre essa guerra de Gog e Magog, que aconteça, que Mashiach chegue, mas que eu não esteja lá nessa hora. Quer dizer, imagina, os sábios de Israel, não foi um, não foi dois, foram vários, que eles falaram: quero que Mashiach venha, mas eu não quero estar lá nessa hora. Por quê? Porque a mulher, quando tem que dar a luz, é a pior hora.
é a hora mais dolorosa entre a gravidez e o casamento da criança que nasceu. Se ela pega todo o histórico, como ela fez a criança, foi um prazer. Ela estava grávida, todo mundo estava mimando ela. A criança nasceu, todo mundo mimou ela. A criança fez o bar mitzvah, todo mundo veio para a festa. A criança casou, todo mundo veio comemorar. Qual foi a única parte dolorosa na vida dela? Foi aquele dia que ela teve que dar luz. Aquele dia ela ficou com trauma. Então, o que acontece na história do nosso povo é assim: o dia da Geulah é um parto. Então, os nossos sábios falaram, quando tiver Geulah, eu quero que o Mashiach chegue, eu quero que tenha Geulah, quero que nasça aí a nova era, mas não quero estar naquela hora. Quer dizer, então a gente está aqui no Brasil, está mais longe da muvuca, mas está tendo um movimento assim, um crescimento do Irã. O Irã está se expandindo pelo Oriente Médio, está se enraizando, as bases iranianas estão por baixo da terra, e eu tenho um noticiário específico de jornais árabes que eles sempre descrevem todas as novidades. Então, chama Abu Salah, na verdade é um judeu religioso, que ele traduz jornais árabes, e até o Shabbat se consultam com ele. Ele é um estrategista, e eu acompanho isso, e ele faz depois resumos anuais, quanto o Irã já se expandiu na região, quanto eles já se enraizaram, a experiência que eles pegaram, e que agora já não tem mais como ir lá jogar uma bomba e sair correndo porque as bases estão embaixo da terra, e etc, etc. Quer dizer, vai chegar a hora, a pessoa não fica investindo dinheiro, jogando dinheiro no lixo. Vai chegar a hora que todos esses trilhões que eles investiram, eles vão querer um retorno. Aí é a hora do parto. Então nossos sábios falaram que tem a Geula, mas que eu não esteja lá. A gente teve o mérito de viver agora na geração da Geula. A gente está aqui. Então agora não tem o que fazer. A mulher chega no dia do parto, ela fala, vamos pensar no futuro, não vamos pensar agora no que está acontecendo. Então vamos pensar já na Geula. Então, muito obrigado novamente pelos comentários, pelos joinhas, por tudo. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, shefa, vekol tov.